Começou? Vamos lá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, você que vai curtir esse vídeo. Você compartilha, tá? Inscreve no nosso canal, compartilha, deixa seu like aí, tá bom? Não esquece não, ajuda nós aí. Porque quanto mais a audiência, mais nós trabalhamos animado, tá bom? É isso que nós vemos. O título dessa mensagem é O Caminho para o Céu está na Terra. Esse é o nome, o título da mensagem, né? O caminho que leva ao céu, ele está na Terra. Isto é, para você entender, quando a gente procura assim, qual é o caminho para o céu? Até o próprio Jesus disse para Tomé que era ele, eu sou o caminho, né? Mas eu quero dizer para você que ele é o caminho que leva para o céu, mas e o caminho que leva até ele? Né? Vamos começar por aí, né? O caminho que leva nós até Cristo, e Cristo leva nós para o céu. Então o caminho, na verdade, ele está aqui na terra, ele começa na terra e Jesus leva nós para o céu. Né? O caminho é Jesus, na verdade. Mas até Jesus nós vamos mostrar o que é que precisa, né? Paulo escreveu à igreja de Efésio. Lembrando aí que Paulo, quando escreveu essa passagem aí, a carta à igreja dos Efésios, ele estava preso em Roma. Foi aonde ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, né? Então vai ver, o rapaz vai ler para nós aqui, o nosso companheiro, o nosso ajudante, ele vai ler para nós, Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Tá vendo aí? Não cessa. Veja o que Paulo estava elogiando essa igreja. Veja o que é que essa igreja tinha. Ela tinha tudo para ir para o céu. O amor e a fé. Importante, né? Muitas vezes a gente lê um versículo desse e não presta atenção. Ouvindo eu falar das vossas fé e do amor que há entre vós, não cesso de dar graça por vós nas minhas orações. Ela tinha fé e ela tinha o amor. Era a igreja que estava caminhando para o céu, né? Eu quero deixar bem claro para você que se não amar, se não tiver o amor, não entra no céu. Vamos deixar bem claro, né? Porque é o mandamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se não tiver essas coisas, se não tiver o amor dentro de você, já fique sabendo, não entra no céu. E quem entra no céu, você sabe para onde vai, né? Aquele que não vai para o céu, você sabe para onde ele vai, né? O lago de fogo está lá com a porta aberta, ele não fecha a porta não, tá certo? Então, se não tiver o amor, não entra no reino do céu. E a fé e o amor trabalham junto, é o mais importante que eu acho, em Cristo. Preste atenção nessa mensagem, gente, preste atenção. A fé e o amor trabalham junto em Cristo. Vamos ver aí, Gálatas, capítulo 5, verso 6, para você ver. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Tá vendo aí? A fé que opera pelo amor. A fé e o amor em Cristo Jesus. É isso que eu quero que você aprenda, né? Tem que ser em Cristo Jesus. Os dois trabalham junto. Os dois é o caminho que leva a pessoa até o céu. A fé e o amor. Sem essas coisas, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra também diz que sem o amor não tem como, né? Se não amar a Deus sobre todas as coisas, se não amar o próximo, não entra no céu. Eu quero deixar agora 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 1 de 1 ao 8, tá? Você vai ver o que é o amor. Se não tiver o amor, não entra no céu. Você vai ver, certo aí? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O amor está sobre todas as coisas, né? Você viu aí? Ainda que eu tivesse toda a fé, se não tiver o amor, os dois têm que estar juntos em Cristo Jesus. Porque nós vemos nos nossos dias, amados, a fé colocada em lugar errado. A gente está vendo. E eu vou deixar bem claro para você, né? A fé ligada ao homem, tá? Não é a Cristo, é ao homem. Se o homem não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Se o homem não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Porque a fé está ligada no homem e não em Cristo Jesus. Isso é a verdade que a gente está falando, né? E você pode ver, você vai ser esclarecido, né? Disso que a gente está falando, que a fé, tem a fé e o amor em Cristo, mas tem também a fé diabólica. Tem a fé diabólica. A fé diabólica, ela é acompanhada com o ódio, tá certo? Você vê isso nos nossos dias. Fé diabólica. Ela é acompanhada com ódio. Então você vê. É só você olhar ao nosso redor, você vai ver a fé diabólica e o ódio. O ódio provando que é diabólico. E isso, irmãos, está envolvido nos crentes também. Todo o povo envolvido. A fé no homem, né? A fé no homem. Mas é uma fé diabolicamente. Porque o que o homem vai fazer? Se Deus não mandar chuva, se Deus não controlar a chuva e o sol, o que o homem vai fazer? O que o homem poderia fazer? Irmãos, o homem só vai administrar, irmãos. Tem que aprender isso. Ele só vai administrar. Mas os nossos recursos vêm do Senhor. Foi o que o salmista disse no Salmo 21. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele disse, quando ele falou, eleva os meus olhos para o monte, ele não falou realmente de monte. Ele não falou de monte, ele não falou de parte física. Ele esclareceu, eleva os meus olhos para cima, né? Que é aonde está o poder de Deus, é onde está a providência para nós. A nossa providência, ela vem de Deus. A nossa fé tem que ser em Deus e não no homem. Irmãos, crente, irmãos, se você vê nos nossos dias, crente, descrente, diabolicamente, dizendo que tem fé, mas no homem, não tem fé em Deus. É no homem, está acreditando no homem, que o homem pode resolver tudo. E o homem não é nada se Deus não estiver com ele. Saiba disso. As providências têm que vir de Deus. O homem é somente para administrar, né? Mas as providências é do nosso Deus. Então nós temos que ter fé em Deus. Nós vemos na Bíblia Deus mandando maná do céu. Nós vemos na Bíblia Deus mandando o gorvo lá levar pão e carne para Elias. Nós vemos na Bíblia o azeite da viúva lá sendo multiplicado. Tudo isso nós vemos na Bíblia e muito mais. Deus multiplicando. Se eu fosse dar exemplo disso aí na minha vida, seria, né? Mas vai prolongar muito. Porque todas as providências para nós que cremos em Deus, a crença verdadeira, não é a crença diabólica, porque tem a crença verdadeira e tem a crença diabólica. A crença diabólica é essa, que segue com o ódio. Ela é a crença, a fé que é seguida pelo ódio. Tem pessoas, irmãos, que só dele olhar para você assim,
Só dele falar com você, você já sabe que está num ódio terrível, né? E isso é diabólico. Ele pode ter fé, ele pode virar do avesso, não tem problema, mas se não tiver o amor, não entra no reino do céu. Esta é a mensagem desse dia. Tem que amar, irmãos, tem que amar. Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. As providências para aquele que crê vêm de Deus. Olha, irmãos, olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, que todas as providências por que crê, ela vem de Deus e não do homem, tá certo? Então, eu digo para você, você olha ao nosso redor, preste atenção, porque a fé está ligada ao homem e não a Deus. Isso é escarnecer de Deus, chama isso, escarnecer de Deus. São escarnecedores de Deus, ligando a fé com o homem sem conhecimento, pensando que o homem pode resolver tudo. E o nosso Deus está ficando de lado. E isso é vergonhoso, principalmente para a igreja, principalmente para os crentes que estão envolvidos nessa massa aí, ou mafra, né? Massa ou mafra, do jeito que você entender, tá certo? Isso é vergonhoso, né? É uma crença, é uma fé diabólica ligada com o ódio. Meu Deus do céu, aonde vai parar? Irmãos, a Bíblia diz que o inferno é para baixo, o inferno não é aqui não, tá? O inferno é para baixo e o céu é para cima. É a Bíblia que diz, eu não vou falar o versículo não, vou deixar você quebrar a cabeça aí, tá bom? O inferno é para baixo, o céu é para cima. É a Bíblia que diz, não é eu não, tá certo? E um certo dia eu conversando com uma pessoa, falei, rapaz, será que tamanho que é o inferno? A cabeça de tanto de gente. Ele falou, não, é do tamanho do mundo. Eu falei, só que é para baixo, né? Ele disse, é do tamanho do mundo. Eu falei, só que não é nesse mundo, tá? É para baixo. Esse mundo aqui tá no meio, deve estar no meio aí. Então, veja bem, está bem esclarecido. A fé em Cristo Jesus, aquela igreja tinha fé em Cristo Jesus. Paulo elogiou ela porque ela tinha fé e tinha o amor. Esses dois trabalham junto em Cristo. E que trabalha do lado satânico é o amor, é a fé e o ódio. Fé no homem, não em Deus, que é o que você vê nos nossos dias. As pessoas crentes, vamos falar de crente, vamos falar de todo mundo. As pessoas crentes, ligado a esses eventos que vem acontecendo aí, a esse evento que vem acontecer, o que aconteceu aí, tá certo? Você vai ver, eles com fé no homem, acreditando no homem, irmãos, e odiando demais pessoas. Tem ódio das pessoas. Isso é terrível, irmão, isso é horrível para a vida do crente. Isso é horrível para a vida da pessoa que crê em Deus, que diz que crê em Deus, mas tem ódio. Irmãos, se não convertereis, pode pedir a Deus para tirar o coração de pedra e colocar o de carne, que Ele faz isso. O nosso Deus, o nosso Jesus faz isso. Senhor, tira de mim esse coração de pedra e coloca em mim um coração de carne, um coração entendido, porque eu preciso ir para o céu. Você pode orar e falar com Deus. Eu quero um coração de carne, eu quero um coração que seja dominado pelo Senhor. Eu quero um coração amoroso. Não é um coração vingativo, não é um coração cheio de ódio. O ódio, irmão, é uma das armas principais que o capeta carrega. O ódio, a perseguição é capiteada. E você vê os crentes, irmãos, sem dó, perseguindo, odiando as demais pessoas, passando vergonha, tá de fazer vergonha, irmão. Você vê nas televisões, nas redes sociais, você vê nos canais de televisão, nas redes sociais, pessoa odiando os outros, pessoa perseguindo os outros. Irmão, isso não é... Por que está perseguindo? Por que está odiando? Por causa do homem. Por causa do homem. Porque a crença está no homem, não está em Deus. Irmão, eu te aconselho, vamos para o céu, irmão. Vamos servir Jesus, irmão, irmã. Porque, na verdade, irmãos,
Carnalmente nós somos todos irmãos. Eu vou deixar escrito porque o povo se atrapalha muito nessa palavra. Carnalmente nós somos todos irmãos. Crente, católico, espírita, macumbeiro, nós somos todos irmãos. Somos filhos de um Deus só. Agora cada um escolheu o seu rumo, né? Agora espiritualmente, irmãos, nós não somos todos irmãos não, tá? Espiritualmente é somente aqueles que creem em Deus e que aceitam Jesus como Salvador do mundo. Esse que aceita Jesus, que segue Jesus, que segue os requisitos bíblicos. Esse é o nosso irmão espiritual. Os outros são irmãos carnal, porque tudo é filho de um pai só. Tá certo? Não dá para se misturar isso aí. Eu agradeço você que vai curtir esse vídeo, tá? Compartilha, deixa seu like aí. Ajudando nós. Isso aí, o que eu digo ajudar nós? Porque quanto mais audiência, mais nós ficamos alegres. Embora que eu, do jeito que eu prego para 10 pessoas, eu prego para 1000, é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Prego para um só, né? Já perdi muito assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas falando com uma pessoa só. Tá bom? O meu prazer é ver a pessoa sair do brefo, sair do lamaçal e caminhar para o céu. Então tá aí a mensagem, né? O caminho para o céu está na terra. Está na terra. Porque Cristo, se eu procurasse assim agora, né? Qual é o caminho de ir para o céu? Alguém ia dizer Jesus Cristo. Sim, é Jesus mesmo. Mas e o caminho para chegar até Jesus? É esse que nós pregou. É o amor. Tá certo? É a fé, é o amor. Que nos leva até a Cristo. E Cristo nos leva para o céu. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que vai ouvir esse vídeo, tá bom? Seja com todos vocês. Amém.